Lucas 21, versículo 29, diz assim: olhai para a figueira, olhai para a figueira. Nós sabemos que a figueira, ela é um símbolo do povo judeu, do povo de Israel. A figueira, nós sabemos que ela é o símbolo da nação judaica, e essa figueira, ela brotou no dia 29 de novembro de 1947, com a resolução 181 da ONU, quando a ONU, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, ela autorizou a criação do Estado de Israel. Então, no dia 29 de novembro de 1947, a figueira brotou, portanto ela vai fazer 70 anos agora, no dia 29 de novembro de 2017. E Jesus disse que a geração da figueira, ela não passa. Então os irmãos têm que estudar ali aquela tipologia ali, a bisag. A bisag é um tipo da igreja, e ela foi levada ao rei antes dos 70 anos do rei. Está em 1 Reis, capítulo 1. Então, da mesma forma, a igreja, ela será levada até a presença do rei antes dos 70 anos de Israel. Eu creio assim. Isaías 66, versículo 8 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Isaías 66, versículo 8, está falando exatamente, meus amados, do nascimento do Estado de Israel. Há uma confusão aí nessa data do nascimento do Estado de Israel. Jesus, ele manda nós olharmos para a figueira. Qual data que nós deveríamos de considerar? 29 de novembro de 1947 ou 14 de maio de 1948? Qual seria a data certa de nós considerarmos como tempo de uma geração da figueira? 70 anos, conforme o Salmo 90, versículo de número 10. Se pegarmos 1947, 29 de novembro de 1947, chegaremos a 70 anos em 29 de novembro deste ano 2017. Se pegarmos o 14 de maio de 1948, chegaremos a 70 anos em 14 de maio de 2018. Mas, meus amados, o texto de Isaías está bem claro. Quem jamais ouviu tal coisa? Aqui está uma pergunta aqui. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Veja bem, a terra, ela nasceu em um dia. Em um só dia nasceu a terra. Ou seja, o Estado de Israel, ele nasceu em um dia na ONU, no dia 29 de novembro de 1947, em uma reunião chamada Resolução 181 da ONU, Organização das Nações Unidas. Com um voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, foi então autorizado a criação do Estado de Israel. Então Israel nasceu em um dia na ONU, 29 de novembro de 1947. Agora, os irmãos poderiam dizer assim: não, a data é 14 de maio. Não, 14 de maio não foi a data do nascimento de Israel. 14 de maio foi o dia da independência de Israel. Ou seja, Israel era colônia britânica. Por quê? Porque a Inglaterra dominou Israel de 1917, quando os ingleses botaram os turcos otomanos para correr. Então Israel dominou a Inglaterra
ela dominou a terra de Israel de 1917 até o ano de 1947, né? 1947, quando a terra foi devolvida a Israel, quando foi criada então a Resolução 81, e então de 1947, dia 29 de novembro de 1947 até o dia 14 de maio, ainda Israel ainda era colônia britânica. Então, a independência de Israel que foi no dia 14 de maio de 1948. Mas o dia em que a terra nasceu, nós temos que considerar o dia em que foi feito o documento. O dia em que foi feito o documento foi 29 de novembro de 1947. Está dizendo aqui, meus amados irmãos, o profeta Isaías: quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes? Pergunta: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? A pergunta aqui: nasceria uma nação de uma só vez? Em um dia na ONU nasceu o Estado de Israel. O judeu estava disperso, eles foram dispersos no ano 70 pelo general Tito, e eles ficaram espalhados entre as nações. Hitler, o carrasco nazista, ele subiu ao poder em 38 e ele massacrou o povo judeu durante 7 anos, de 1938 até o ano 1945. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra. Os aliados viram o mal que Hitler havia feito ao povo judeu. Então, numa reunião em 1947, no dia 29 de novembro de 1947, os aliados viram então o mal que Hitler havia feito ao povo judeu. O povo judeu estava disperso, eles não tinham pátria. Então, em um voto de Oswaldo Aranha ali na ONU, então nasceu em um só dia a terra de Israel, nasceu o povo judeu. Então a data, meus amados, é 29 de novembro de 1947. 14 de maio é Guerra da Independência. Então a data que nós devemos considerar é exatamente esse ano, 29 de novembro de 1947. Para 29 de novembro de 2017, 70 anos do Estado de Israel. Ano que vem, 14 de maio de 2018, 70 anos da Guerra da Independência. Não é 70 anos da fundação, não, é 70 anos da Guerra da Independência de Israel. Agora, os 70 anos da fundação do Estado de Israel é exatamente esse ano, 2017, 29 de novembro de 2017. Então, é um ano que promete, porque Jesus disse que a geração da figueira ela não vai passar. A bisaguê, que é um tipo da igreja, ela foi levada antes dos 70 anos do rei Davi, né? Então eu creio que a igreja ela será levada ao rei Jesus antes dos 70 anos de Israel. Isso está em 1 Reis, capítulo 1, né? Você estude lá e você vai ver que a jovem, a bisaguê, ela foi levada antes dos 70 anos do rei Davi. Da mesma forma será levada a igreja. A igreja ela será levada ao rei Jesus Cristo antes dos 70 anos de Israel. 1 Reis, capítulo 1, vai confirmar isso que eu estou dizendo. Outra coisa, meus amados, a figueira, Israel, ela foi cortada no ano 70, foi enxertada a igreja. Da mesma forma vai acontecer, a igreja agora será desligada de Israel, ela será cortada
antes dos 70 anos de Israel. Vai acontecer o arrebatamento e a igreja vai ser arrebatada, vai ser desligada de Israel. Vai acontecer o arrebatamento e Deus vai voltar a tratar os 7 anos finais com o povo judeu na grande tribulação. Isso é fato, meus irmãos. E a jovem Abisag, ela foi levada antes dos 70 anos do rei Davi. Davi já estava velho, Davi morreu com 70 anos. Antes, um pouquinho, a jovem Abisag, ela foi levada ao rei Davi. Da mesma forma vai acontecer a jovem, a igreja ela será levada antes dos 70 anos de Israel. Ela será levada à presença do rei, ela será arrebatada. Isso é fato, meus irmãos. Por quê? Porque Jesus disse que não passa a geração da figueira. A geração da figueira não vai passar. Não passará esta geração. No grego é geneia. Então nós temos que estar atentos, porque vai acontecer o arrebatamento da igreja. Já estamos na contagem regressiva para o arrebatamento da igreja. Então a data da fundação de Israel é 29 de novembro de 1947. 29 de novembro de 2017, 70 anos do Estado de Israel. O ano que vem, 14 de maio, 70 anos da Guerra da Independência de Israel. Israel pertencia então à Inglaterra e ele então obteve a sua independência no dia 14 de maio de 1948. Mas a sua fundação, o dia em que cumpriu Isaías 66, versículo 8, nasceu a terra em um só dia, foi exatamente no dia 29 de novembro de 1947. Interessante que nesse mesmo ano, em 1947, foi achado os pergaminhos do Mar Morto. Então, o livro do profeta messiânico Isaías foi encontrado naquelas cavernas ali, os pergaminhos do Mar Morto. E foi exatamente Isaías, o profeta messiânico, que falou mais sobre a vinda de Jesus. Então, o que Deus estava dizendo ali, meus amados, quando acharam ali os pergaminhos do Mar Morto, Deus estava dizendo o seguinte: aqui começa a contagem regressiva para a segunda vinda de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. A contagem regressiva começou ali em 1947. Jesus disse que não passa a geração. Então, dentro desse cronograma de 70 a 80 anos do povo judeu, vai cumprir todas as profecias concernente ao arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda na parousia em Jerusalém, dentro desse cronograma de 70 a 80 anos. E o arrebatamento irá acontecer com certeza antes dos 70 anos de Israel. Isso é fato, meus amados. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém.